Vamos falar um pouco sobre paralisia do sono e como não necessariamente isso tem a ver somente com a lado espiritual. Quando a gente fala de sono, a gente fala muito do desconhecido, né? Por muito tempo, o sono foi um desconhecido para a gente. Dentro da doutrina espírita, do material espírita, a gente entende que ao dormir, o espírito se desconecta do corpo temporariamente, mas parcialmente, não completamente, e fica livre para ir pelo mundo espiritual aí, seguir o caminho dele no mundo espiritual. Lá no Livro dos Espíritos a gente tem referências sobre sono e sonhos, da pergunta 400 até a pergunta 412, os espíritos abordam especificamente esse assunto. E aí Kardec vai construindo esse assunto sobre sono e sonho com os espíritos, mas especificamente na pergunta 407, os espíritos mencionam que não é necessário que exista uma dormência completa para que o espírito comece a se desconectar do corpo e ter um certo grau de liberdade. A gente pode usar essa informação para inferir que a paralisia do sono seja uma espécie de falha nesse processo de reconexão, desconexão, de emancipação e reconexão ao corpo que o espírito passa durante o sono. E quando eu falo falha, no sentido de ato falho mesmo, quando você, sei lá, soluça, quando você engole errado, começa a tossir, se engasga com a própria saliva. O nosso corpo, tanto o nosso corpo físico quanto o nosso corpo espiritual, tem processos, diversos processos automatizados, né, que são inconscientes, que acontecem e que às vezes acontece de dar uns errinhos no meio do processo mesmo. E é importante lembrar que essa é uma visão espiritualista da paralisia do sono, uma interpretação através dessas informações do Livro dos Espíritos que eu trouxe para vocês. A neurologia tem explicações para a paralisia do sono, um problema de reconexão do cérebro com o corpo. Quando o cérebro sai do sono REM, ele falha em enviar determinados sinais que faz com que o corpo volte a se mover, enfim. Acho que a gente consegue encontrar um meio termo dessas duas interpretações, sabe? O processo de acordar, segundo o Espiritismo, é o processo de reconectar, de refortalecer as conexões do espírito com o corpo. Vai que no meio desse processo acontece um soluço, e aí dá esse processo todo que deveria disparar determinados processos físico-químicos no cérebro e não acontece. Mas aí a gente já entra na seara do porquê que a paralisia do sono acontece, que aí a gente tem um monte de explicação, né? Pode ser estresse, pode ser, enfim, processo espiritual. Existem N motivos, N possíveis explicações que a pessoa vai ter que, né, estudar por si própria, se entender o que está acontecendo no seu dia a dia. E não tem uma resposta fixa para isso, gente. Tem uma resposta mais para como acontece, né? A gente tem um entendimento para como pode acontecer, mas não uma resposta para por que está acontecendo. São coisas diferentes.